Sejam bem-vindos à quarta temporada do Sushi Business. Eu, Vini Queda. Eu, Diego Logulo. Eu, Sasaki. Com agradecimento a Tokyo Foods e a Kalena, estamos aqui hoje com a minha amiga Paty Teló, que é uma das poucas sommeliers de saquê aqui do Brasil. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E seja bem-vinda, Paty. Bem-vinda, Paty, do programa. Bem-vinda, Paty. Obrigada pelo convite. Eu sou a Paty Teló e sou a primeira produtora de saquê artesanal aqui do Brasil. É uma honra estar aqui com vocês, contando um pouquinho mais sobre a história. Obrigada pelo convite. Para quem não sabe, a Paty ela é do Rio Grande do Sul, né? Então foi uma verdadeira luta para a gente conseguir conciliar a agenda, para conseguir trazer ela para o programa, para essa entrevista bem legal. Tá? Eu queria começar fazendo a primeira pergunta para você, né? A gente sabe que você é médica. Como que você concilia essa vida da medicina com a produção de saquê, com um monte de viagens que você faz para o Japão, para o exterior, para o mercado de saquê? Como é que você concilia essa vida dupla aí? É uma vida dupla, é difícil, né? Durante o dia eu trabalho como médica e de noite eu produzo saquê. Mas, como saquê é minha paixão, produzir saquê para mim é um prazer, é um hobby, me faz bem. Então eu falo que produzir saquê é a minha meditação. Então para mim não é um esforço, é um prazer. E você atua na medicina em que área? Eu faço medicina fetal, eu cuido de bebês dentro da barriga. Ah, que legal. E como é que você mantém a qualidade do saquê? Conta pra gente. A gente tentou desde o início, fazem 5 anos, eu produzo a mesma receita. Então, é uma receita que vem evoluindo muito e fazer um lote pequeno, os lotes sempre acabam sendo diferentes um do outro. E produzir lotes maiores, nessa proporção, tu consegue replicar o que está fazendo e manter a mesma qualidade. Entendi. E essa receita, ela foi autoria sua própria? Sim. Para dar 4 mãos, igual o segredo da Coca-Cola. Igual o segredo da Coca-Cola. Muito legal. Ela é a primeira receita registrada no mapa. Que bacana. Então, é a primeira receita de saquê artesanal do Brasil, oficialmente. Bacana, parabéns. Paty, conta pra gente, como começou essa paixão pelo saquê e de onde que surgiu, né, essa sua ideia, como que surgiu a inspiração de começar a fazer? Eu fui estudar fora, fazer medicina, fazer uma das minhas especializações fora do Brasil. Então eu fui jantar com um amigo meu num restaurante japonês e me apaixonei, né, pelo saquê. O sommelier do restaurante me apresentou ao mundo do saquê. E eu voltei para o Brasil e continuei sendo um saquê geek, vamos dizer assim. E foi então que eu vi, os meus sócios da cervejaria Devaneio do Velhaco estavam fundando a cervejaria. Então eu acompanhei eles, né, na produção dos pequenos lotes da cerveja, da criação da cervejaria. E naquele ano, em 2019, 2018, foi o boom das cervejarias no Brasil. E eu pensei, olha, eles gostam de cerveja, produzem cerveja. Eu gosto de saquê, por que eu não vou produzir saquê em casa? Né? As pessoas produziam suas cervejas em casa. E aí eu resolvi produzir o meu saquê em casa. Comecei a ver que aquilo era muito difícil. Eu não encontrava livro sobre o assunto. Eu comecei a estudar, desenvolver o próprio método e recebi um convite do John Gauner, não sei como até hoje esse convite veio para mim, para fazer um curso de produção de saquê fora do Japão, que era na Califórnia. Legal. E aí eu fui como hobby fazer esse curso de saquê para produzir o meu saquê. E lá eu encontrei o Bruno, que é um dos meus sócios do Devaneio, coincidentemente ele estava lá na Califórnia. E aí ele me propôs, ele falou, ô Paty, só tu produz isso. Vamos tornar isso comercial. E aí que as coisas começaram a evoluir. E aí que eu fiz o meu primeiro curso de sommelier. Aí eu fiz a titulação pela Escola Americana de Sommelier. Hoje eu tenho titulação de sommelier, né, a maior titulação pela WST,
né, que é o nível 3 em saquê. Até o ano passado era só eu aqui no Brasil, Específico em saquê. específico em saquê, mas principalmente é como sommelier. E eu não me considero sommelier, eu me considero uma produtora de saquê, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de criar, eu gosto de ver os ingredientes, eu gosto de cuidar do koji, eu gosto de ver o som da fermentação. Então, foi aí que surgiu a ideia de produzir o saquê. E falando do Sake Tomoe, conta um pouco da história, do conceito, do branding dessa marca, né? A história é bem bacana, bem bonita, né? A história da Tomoe, né? Conta um pouco pra gente, de onde você se É, inspirou. a história de Tomoe é uma longa história, porque eu trabalho com obstetrícia, então eu trabalho com mães, com famílias e os seus bebês. E eu me senti escolhendo um nome para o meu filho. E nada melhor do que homenagear as mulheres, né? Eu vejo a minha vida um pouco como isso, como uma luta, né? Então, a ideia de Tomoe, para quem não sabe, Tomoe Gozen é a samurai mais conhecida e mais importante samurai mulher do Japão. Olha só. Então, em homenagem a Tomoe Gozen, que significaria a senhorita Tomoe, o nome do saquê se chama Tomoe. E a ideia de trazer essa força da mulher é trazer a força da mulher brasileira, porque Tomoe é um saquê feito só com ingredientes brasileiros. Então, o fermento é daqui, o arroz foi cultivado aqui, o koji é cultivado aqui por mim. Então, foram vários obstáculos, mas em homenagem a essa força que chama Tomoe. Muito legal, muito bacana. Pati, como é que você equilibra essa questão assim da tradição japonesa, né, e com a inovação, né? Porque o produto, de certa forma, é inovador, é disruptivo, né? Você é a primeira produtora, né, a gente tem aqui no Brasil. Como é que você faz esse equilíbrio? Eu vejo como uma inovação, mas eu continuo mantendo o método tradicional japonês de produção. Então, é uma produção totalmente artesanal. Tá, Todo o maquinário foi desenvolvido por nós, mas mantendo a tradição japonesa. bacana. Então, eu acho que isso é um respeito, respeito ao que me ensinaram e respeito ao que eu vou levar adiante. Então, o método continua sendo tradicional. Legal. Paty, qual o critério que você usa para escolher os ingredientes, né? Qual a importância do desses produtos serem local, né, que é lá do Rio Grande do Sul? Uma outra pergunta também, você é uma samurai dos bisturi? Pode-se dizer que eu seja uma samurai dos transdutores, né? Porque eu faço ultrassom, então eu uso muito os transdutores. Mas sim, a ideia de trazer arroz do Japão, trazer o fermento do Japão, trazer esses ingredientes, eu achei que a gente só ia estar replicando coisas que já existem. Claro que o método de produção de cada um é que vai dar, né, o terroir para cada saquê. E a ideia era essa, era fazer uma coisa diferente, mas com o nosso terroir. Lá no sul a gente produz muito vinho, né? É uma região produtora, uma grande produtora Sim, de vinho aqui do Brasil. Então, eu acho que o terroir faz essa diferença. Então, a ideia de produzir o saquê não era uma ideia comercial, uma ideia de trazer o arroz do Japão e replicar uma receita. A ideia era tornar isso novo com a cara do Brasil. Você teve que fazer vários testes, assim, para chegar no produto Vários de hoje? testes. O arroz foi um dos principais obstáculos, porque o solo aqui do Brasil ele não é propício para a produção de arroz para fazer saquê, né? Para quem não sabe, o arroz no Japão ele é dividido em dois tipos, né? O saquê, o arroz de mesa, que é usado para culinária, e o arroz do tipo sakamai, que é específico para a produção de saquê. Isso a gente não tem no Brasil. E
com relação ao polimento do grão, também a gente não tem polidoras com essa capacidade de fazer um polimento maior do grão, sem rachar o grão, ou sem esquentar o grão, sem cozinhar o grão, né? Então, essa barreira foi gigantesca na produção do saquê. Eu demorei para conseguir achar esse arroz, foi mais de 1 ano de busca, de Nossa. pesquisa, para achar as características do grão, para saber qual era o melhor grão, com uma necessidade de polimento menor. Então, foi muita produção de koji. Eu cultivei arroz em casa, para vocês terem uma ideia de como, né, para eu saber como é que funcionava uma plantação. Eu fui visitar algumas plantações, mas isso tudo foi um caminho, até que eu achei um estudo da Embrapa, e eu entrei em contato com eles, que eles tinham desenvolvido um arroz japonês cultivado aqui no Brasil, que tinha as mesmas características que eu precisava para a produção de saquê, e eu testei o crescimento do koji e deu certo. Que legal, e olha só, gente, achando que é fácil fazer, pessoal. Gente, para quem não sabe o que é koji, a Paty falou algumas vezes o que é. Koji nada mais é do que o arroz maltado, né? O arroz, ele não tem açúcar, ele tem amido. O amido não fermenta. Então ele precisa metabolizar, e a gente entra com um fungo chamado kojikin, né, que vai metabolizar esse amido, vai transformar ele em açúcar. Aí sim a gente inicia a fermentação. No caso, eu falo a Paty, né, que é ela que é a produtora disso aqui. Eu até trouxe uma amostra aqui, né, para vocês verem, do koji que eu terminei essa noite, essa madrugada. só, hein? Nossa, que legal. O koji para Olha fazer aí. o malte do Diretora. arroz. Diretor, Para fazer o malte do arroz, que é o koji, ele demora em torno de 48 a 52 horas. Então, esse é o segredo do saquê, é tu saber fazer um bom koji Sim. para ele poder ter enzimas suficientes para transformar o amido em açúcar e assim, consequentemente, o açúcar em álcool. haja tecnologia, hein? Estudo. Impressionante, hein? E a gente teve teve muitos convidados que vieram aqui, que eles nos contaram a importância de você ir direto na fonte para buscar o conhecimento, buscar inspirações. É o caso do César Yukio, que viaja direto para o Japão, o Cláudio Nascimento da Tokyo Foods, que vai direto para a China, para a Coreia, para o Japão, para trazer bons produtos para cá também, Celso Mano, a Mari Saito, todos eles frisaram a importância de ir direto na fonte, né? Então eu queria que você contasse um pouco das suas experiências, suas viagens no Japão, que você tem ido direto, tendo contato diretamente com os produtores de lá. Isso é uma coisa muito legal para mim, porque eu me sinto muito bem recebida lá. Porque como eu divulgo a cultura e tenho um respeito gigantesco pela produção de saquê, eles também gostam de me receber. Então eu gosto muito de ir e de passar algumas temporadas lá, né? Eu já fiquei em 2 grandes fábricas lá, na Dewa Sakura e na Diamond. Passei algumas temporadas para aprender a realmente fazer o saquê, para poder trazer esse conhecimento para minha produção. E anualmente eu vou para o Japão, eu visito várias fábricas, eu aprendo muito, né? Um agradecimento especial para todos, né, que discutem a produção comigo. É muito legal chegar lá e ter essa troca. A penúltima vez que eu fui visitar as fábricas com a receita do meu saquê lá. Então eles também discutiam e eles achavam o quanto era interessante a diferença, por exemplo, na hora de lavar o arroz polido, ele absorve a água mais rapidamente e a gente tem que cuidar para não absorver mais do que 30% do peso em água do grão. E aqui no Brasil, todo esse tempo, eu estudei quanto tempo eu tinha que deixar na água, porque ele é um grão menos polido, então quanto tempo eu tinha que deixar, tentativa e erro, até que tu acha o ponto ideal de absorção para tu ter um ponto ideal de cozimento. Então eu amo ir para o Japão e poder fazer essa troca de conhecimento com eles. Então, Muito olha, legal. Paty, assim,
você acredita que o Tomoe ele ainda está em evolução ou pro seu paladar ele já está no equilíbrio perfeito? Eu acho que ele está em evolução, né? Tem algumas coisas que foram grandes desafios, que por muitas vezes me fizeram pensar em desistir, né? Quais, se puder contar Uma pra gente? delas foi a parte do filtro, na hora de filtrar o saquê. O saquê, para quem não sabe, ele é filtrado pelo menos 2 vezes. E como aqui a gente não tem essa tecnologia, né, das máquinas específicas para filtrar o saquê, tudo isso foi um desafio. Quando a gente termina a fermentação do saquê, ele é um iogurte. Tá. E desse iogurte, a gente tem que tirar o líquido. E isso não é uma coisa muito fácil, porque nem todos os filtros passam. Então, fazem 2 lotes Nossa. que eu já consegui esse filtro novo, que deu certo, né? Então, tudo são etapas e eu acredito que ele vai evoluir muito. E aí você teve esse grande desafio nesse processo, que quase desistiu. Quase desisti. E não foi uma nem 2 vezes. Olha só, hein? Você tomou muito, teve que tomar muito tem mingau, tudo- então. muito mingau. Legal aí, né? Paty, me fala uma coisa, e onde eu encontro hoje o Tomé para comprar, para consumir? O Tomoe, ele tem uma produção pequena, Tá? né? Porque eu que produzo 100% com o 100% do meu tempo livre. Mas a gente vende diretamente pelo site do Devaneio do Velhaco, né? Ou pode entrar em contato comigo. Se quiser falar aqui o endereço para a turma Ah. aí, depois a gente coloca aqui. www.devaneiodovelhaco.com.br. Tá? Então, uma distribuição própria. Sim. Você pretende Alguns- crescer isso, sim. ir para o varejo? Alguns restaurantes, né, comercializam o nosso saquê, tem o saquê no cardápio. Então, para essas pessoas, a gente sempre garante o estoque. Tá. Justamente porque a produção é pequena, então poucas vezes ele vai para venda direto pelo e-commerce. E para as pessoas que estão assistindo aqui, queiram empreender também com saquê? Podem visitar os restaurantes. Ah, legal. E envolve Anvisa, sim? Tem... Sim, todos Conta. os... A licença para fazer o saquê foi uma das coisas difíceis, né? Os meus sócios na cervejaria do Devaneio do Velhaco, eles tinham a licença para a produção da cerveja, que também foi uma licença muito difícil de conseguir, né? Mas hoje a gente tem todas as licenças e tem o registro no mapa também. Muito legal. Bacana. Muito legal. Para vocês verem, né? A Paty, ela é parceira de uma produtora de cerveja, né? No caso, a Devaneio do Velhaco, para quem não conhece, recomendo também, muito boa a cerveja deles. Então, tomem cuidado na hora que vocês forem se referir ao saquê como um vinho de arroz. Ele não é, tá? A produção do saquê, a Paty está aqui para não deixar eu falhar, ele mais se assemelha à produção de cerveja do que propriamente à produção de vinho, fora que ele é uma base a bebida de cereal, de arroz, né? Não a base de frutos. Então ele mais se assemelha, assim, a uma cerveja. Isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, que o saquê não é cachaça. Exato. Por que do termo dizer que o saquê é uma cachaça? Porque no Japão, a bebida, né, característica do Japão é o saquê. E aqui no Brasil, a nossa bebida característica é a cachaça. Então a gente diz que o saquê é a cachaça do Japão, mas como principal bebida, não como sim. principal, não por ser um destilado, né? Como A processo. cachaça é um destilado Sim. e o saquê ele é um fermentado. Então, dizer que é uma cachaça, isso só quer dizer que é a bebida Japão. do país. Exato. Então, para o brasileiro é a cachaça Sim. e para o Japão é o saquê. Mas não que o saquê seja uma cachaça, porque ele não é destilado, ele é um fermentado. Né? Inclusive, saquê é um termo genérico, né? Saquê, ele significa bebida alcoólica, né? O termo para o fermentado de arroz no Japão é Nihonshu, né? Que traduzindo é a bebida do Japão. Paty, explica para nossa audiência
Quais são as características do Sake Tomoe? O Sake Tomoe. O Sake Tomoe, ele é um sake do tipo Junmai. Basicamente, a gente divide o sake em duas grandes classes, que é o Junmai e o Honjozo. O Junmai é um sake que tem o álcool 100% provém só da fermentação. E o Honjozo, ele é um sake que a gente acrescenta álcool destilado na fórmula. O nosso sake, ele é 100% Junmai, quer dizer que a fermentação, o álcool que ele contém provém só da fermentação. Essa é a principal diferença. E tem um outro termo que a gente usa que se chama Genshu, que quer dizer que ele é não diluído com água. Então, ele é um sake que não é nem diluído com álcool, nem diluído com água. Olha só, hein? Que aula, hein? Impressionante, hein? Lá, você Parabéns. pretende dar algum curso? Ó, hein? Eu pretendo só. Tem coisas vindo aí para o futuro. Pro futuro. Né? Você quer falar um pouco dos teus projetos no futuro aí? Porque já tem uma plataforma de curso aqui só de saque, né, Vina? Aí, Sasaki, né? Então. A ideia sempre é divulgar a cultura. Tá. Então, o mais importante para mim não é vender o meu saque e ficar rica com o saque. O mais importante para mim é eu realmente divulgar uma coisa que eu gosto. Tá. Eu realmente sou apaixonada por saque. Eu realmente bebo mais saque do que qualquer outra bebida. Então, quanto mais as pessoas souberem sobre a bebida, Melhor. Legal, muito bacana. Como você vê o mercado de saquê aqui no Brasil? Eu vejo o mercado brasileiro como o mercado americano, há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o mercado do saquê nos Estados Unidos estava começando a crescer. E hoje ele já teve um boom e agora começou de novo a estabilizar. Eu acho que a gente aqui no Brasil está começando o boom do saquê. Que as pessoas estão tendo a oportunidade de degustarem outros tipos de bebida, né? E não só a cerveja e o vinho. Há uns anos atrás teve o boom do gin e tal. Teve e um boom agora, das cervejas artesanais. das um tempo cervejas atrás também. artesanais E lá em agora o boom do 2020. E eu acho que agora a gente vai entrar no boom do saquê. Você está enxergando no Jesus. mercado mais produtores, assim, que estão se incentivando até pela tua tomada aí de Olha, eu frente, eu né? realmente gostaria, Sim, né? Porque eu boto a minha alma para produzir o saquê porque eu acho uma coisa gostosa Tá. de ser feita. Mas o saquê é uma coisa muito demorada e tem que ter muita paciência para fazer. Então, eu vejo poucas pessoas se arriscando para produzir saquê, porque realmente ele demora pelo menos 3 meses para ficar pronto e qualquer alteração que tu faça em qualquer passo da produção pode dar tudo errado. pode você dar perde a tudo safra errado. toda. E investimento nisso, Paty? Esse investimento é alto? É alto. Mais ou menos É de alto. quanto? Eu já gastei bastante dinheiro, mas como eu gosto e eu acredito Uhum, no produto, legal. Bate, para acompanhar Sake Tomoe, quando você vai para o restaurante, leva seu saquê, o que você gosta de harmonizar? olha, como uma boa gaúcha, eu gosto de harmonizar com as coisas do sul. É isso. Saquê com churrasco vai muito bem. Saquê com churrasco. Então, o Sake Tomoe, ele é um saquê que ele tem bastante umami, ele tem um punch de umami. Então, ele vai muito bem com qualquer gastronomia que tenha mais umami. Então, né, lá no sul é muito churrasco, é comida italiana. Então, não necessariamente um sushi, né, um sashimi para acompanhar, mas sim mais comidinhas de izakaya, principalmente o churrasco. Então, fora o restaurante japonês, para falar para a turma aqui, o saquê tem acompanhado tanto a comida italiana como o churrasco, é isso? Principalmente. Você está nos restaurantes italianos e nas churrascarias também. Também. Muito legal, muito Na verdade, bacana. o saquê ele é muito versátil, né? Então ele harmoniza muito bem. É engraçado eu falar isso, mas ele harmoniza melhor com outras coisas do que propriamente com sushi, que nem muita gente gosta de comer, mas ele acaba harmonizando muito melhor com outras gastronomias.
O saquê, ele tem um leque de sabores. Exato. Assim como quem entende do vinho sabe que o vinho também pode ter esse parear com vários tipos de gastronomia, o saquê é a mesma coisa. E eu acho que o brasileiro conhece pouco do saquê, porque aqui no Brasil o saquê ainda é uma bebida muito cara. E hoje a gente estava discutindo sobre isso, porque às vezes o cliente dentro do restaurante, ele prefere, como ainda é uma bebida muito cara, ele prefere não arriscar e daqui a pouco beber alguma coisa e não gostar. Então eles acabam, né, o cliente acaba indo no vinho, né, na cerveja, que ele conhece mais, no espumante, mas acaba deixando de lado o saquê. Isso aqui. E aí que vem o trabalho do sommelier, de mostrar, e eu acho que aí é que vem o nosso investimento, né? Quantas degustações a gente já fez, né, do dinheiro do próprio bolso, assim. Eu faço muito isso porque eu realmente acredito na bebida. Então, eu acho que esse é o tema de casa, não é produzir o saquê ou achar a melhor maneira, mas sim mostrar, divulgar alguma coisa que a gente gosta, né? Sim, Então, eu isso é legal. realmente acredito no mundo do saquê. A gastronomia japonesa teve um boom aqui no Brasil. Então, e o saquê não acompanhou isso. Que eu acho que tem muito ainda para a gente mostrar, né? Com O certeza. que você acha que falta, então, Paty, assim, Eu acho que falta incentivos? oportunidade do brasileiro poder degustar. Eu acho que falta isso. Porque hoje o brasileiro, ele degusta o mesmo saquê que tem sempre na prateleira. Ele não consegue... o valor é muito alto. Então, ele não consegue ter um poder de compra para poder degustar e ver as coisas boas que o saquê também pode proporcionar. Quando você fala o brasileiro, é o consumidor, O né? Mas vamos consumidor. falar do B2B, por exemplo. Você falou que o saquê ele pode estar num restaurante italiano, numa churrascaria. Educar esse B2B pode ser interessante também, né? Antes de chegar no ponto de venda. A gente tem esse trabalho aí a ser feito também, né? De certa forma. É isso aí. São pequenas pontas que estão soltas e que a gente, né, o podcast hoje é uma maneira da gente tentar alinhar essas pontas, de divulgar cada vez mais, de ter mais interesse, né? Eu me coloco à disposição, quem tiver alguma dúvida, sugestão, pode entrar lá no meu Instagram, Saquê Fala teu by Instagram. Paty. Saquê by Paty. Saquê by Paty. E podem me perguntar tudo. Bom, já que pode perguntar tudo, fala uma coisa para mim. Falou que pode perguntar tudo. Qual é a tua comida predileta? Pastel. Pastel. Olha só. Pastel do quê, Paty? Pastel de carne. Pastel de carne, Com olha ovo só. dentro. Com ovo dentro. E agora muito sim, bom mesmo. qual é a tua bebida predileta sem ser saquê e sem ser cerveja? Não sei. Destilado, não. Destilado não. Destilado, não. Só sei dizer que destilado, não. Nem um shotzinho? Não. Como preferida? Vinhozinho, não. vinhozinho. Um vinhozinho. Vinhozinho. Vinho. Olha só, hein? Legal. Paty, tinha uma dúvida aqui. Para acompanhar o Tomoe, qual o prato que você acha que ele mais abraça, ele mais harmoniza com o seu saquê? Com churrasco. Churrasco? Com certeza. Assim, a ideia de fazer um saquê nacional do Sul, o nosso arroz do Sul, né, era justamente ter uma bebida que não fosse a cerveja para parear no final de semana com o churrasco. Olha só, hein? O Interessante. sabor hein? dele foi desenvolvido Impressionante, hein? para Essa isso. saque. Saquê, churrasco e Saquê, onigiri. churrasco. Tem que ter onigiri. Bom, o papo tá excelente, mas tem uma pergunta que a gente sempre faz no final das nossas entrevistas, né? Que é sobre o legado, né? Qual é o legado que a Paty Teló quer deixar para o futuro? Em vida ainda, tá? Não. Não pós-mortem, Exatamente. por favor. Paty, você vai ter que responder naquela câmera ali, nosso diretor Michel ali, ó. Eu quero deixar como legado que as pessoas nunca desistam daquilo que elas querem. Produzir um saquê, para mim, era uma coisa
difícil e completamente impossível. Mas aos pouquinhos, né, eu fiz isso acontecer. Então, por menor que seja o sonho, a caminhada, ela sempre é longa. Então, não necessariamente o final, o sonhado final vai chegar e vai ser exatamente como aquilo. Acho que os caminhos que nos levam a chegar nesse final, esse que é o importante da vida. Olha só, hein? Muito bom. Muito legal. Muito legal. Paty, aproveita também a nossa audiência, apresenta o seu saquê. Então, eu trouxe para vocês aqui de presente o Saquê Tomoe. Olha só, bonito rótulo, hein? O rótulo, ele tem uma característica especial. O nosso símbolo é o Kome, do arroz. Esse símbolo, esse kanji, significa arroz. E Tomoe significa força, redemoinho. Então, essas vírgulas que tem no kanji de arroz, elas significam a Tomoe, que é uma energia que nunca para, é um redemoinho. Então, por isso do nosso kanji. Muito legal, Muito muito legal. bonito. Quem desenhou? Presente Quem fez pra o vocês. desenho? Eu e a Cláudia Sayuri. Sayuri-san, e eu que, né, gostaria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer, pessoa maravilhosa, e ela que me ajudou a desenvolver o rótulo da Tomoe. E essa é a garrafa padrão que você tem? Ou você tem mais algum outro ml? Não, é só essa. É só essa, com essa tampinha vermelha. Muito bacana. E não faz parte do brand da ideia de vocês, mas é engraçado, você estava explicando sobre o kanji, mas eu sinceramente estava esperando uma outra explicação, porque ele lembra de leves, assim, uma araucária, que tem muito a ver com o sul. Um sul. Não, nunca tinha pensado. A ideia foi fazer o kanji de comer, o arroz, com a força de Tomoe. Muito legal. Eu acabei de criar um novo storytelling Oh, pra você, viu? muito bom aí, ó. Obrigada. Bom, a Tokyo Foods tem uma seleção aqui que ela trouxe para presentear os nossos convidados também, né? Então eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eles trouxeram. A gente tem, obviamente, a gente vai, como a gente está com a Paty Teló, então eu vou falar um pouquinho dos sakês. Esse aqui é o Sayuri, né? Ele é um Nigori Sake, é um sake não filtrado, né? Dá para ver que ele é meio branquinho, tá? É um dos sakês que a Tokyo Foods está mandando, da Hakutsuru, que é a maior produtora de sake do Japão em termos de volume da província de Hyogo. A gente tem aqui o outro aqui também, né, que é o Draft Sake. É um sake bem levinho, também outro presente da Tokyo. Aqui atrás a gente tem o sake em lata. E o Sasaki vai mostrar também o resto dos produtos para vocês. Isso. Não é só a gente que vai ganhar presente, você também, hein, Paty? Tá? Uns snackzinhos, tá? Snack é bom. Kimchi, Maravilhoso esse snack. Esse é. alga yakinori, o furikake de umeboshi, concentrado para lamen, tá? Só diluir com água, e um dashi combo também, tá? Para você preparar e degustar com seus sakês. Obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a Tokyo Food. É isso, queria agradecer a presença da Paty. Sei como foi difícil ter que vir 4h30 da manhã do sul para cá só para atender a gente. Queria agradecer de coração a sua presença. Foi muito legal. A gente conversou bastante sobre saquê, a gente tirou várias dúvidas do pessoal também, né? Queria agradecer de coração. Obrigado, Lembrando Paty. também, desculpa, a Caleira também vai enviar um kit para você, tá, Paty? Umas vieiras. Olha aí, ó. Eles acabaram de trazer. Olha isso, só. Viu? tá bom? Valeu a viagem, valeu a viagem. É isso, gente. Estamos terminando então essa entrevista do Sushi Business. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.